Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de setembro. Temos aqui um clássico, temos também um livro que estava me acompanhando já há um certo tempo, um livro que foi por isso aqui de me fazer chorar, uma surpresa maravilhosa, muita coisa para falar, como sempre. Sem mais delongas, bora começar pela primeira leitura concluída no mês, que foi a nossa leitura conjunta do mês de setembro, vídeo de setembro, do meu clube do livro, e falo de O Leopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Então, este aqui é um clássico, mas acredito que seja um clássico moderno, porque foi um livro publicado nos anos 60, e é um livro que ao longo da história deste humilde canal me foi sendo recomendado esporadicamente, sempre me gerava bastante curiosidade, até que Dona Laís, um beijo pra você, resolveu me presentear com este livro. E o que temos aqui? O Leopardo é ambientado na década de 1860, na Sicília, ou seja, período em que a Itália passava pelo seu processo de unificação. Lembremos que a Itália foi um dos países que viveu um processo de unificação tardia. Antes disso, a Península Italiana estava subdividida em diversos reinos e a gente tinha o das duas Sicílias. E aqui nós acompanhamos a decadência da aristocracia da Sicília e que serve como um microcosmos para a aristocracia italiana através de uma família chefiada por um príncipe chamado Dom Fabrizio. E o Dom Fabrizio é um homem muito ciente do que está acontecendo ao redor dele, então ele reflete bastante. O narrador, apesar de na terceira pessoa, acaba focando em alguns momentos em determinados personagens, e aí a gente consegue saber melhor o que eles estão sentindo, e é o caso do Dom Fabrizio, que é o grande protagonista deste livro. Então a gente vai acompanhando os pensamentos dele, os questionamentos sobre o que ele deveria fazer. Será que ele devia reagir? Será que devia simplesmente aceitar que aquela é a nova ordem, que a partir dali as coisas jamais serão as mesmas? Como é que fica a família dele nesse cenário? E é bem interessante ver como o Lampedusa pinta esse cenário de transição. Eu tendo a gostar muito de livros que retratam um processo de decadência, seja individual, seja de família, e muito porque geralmente eles abordam processos de transição. E é o que a gente tem aqui, então, um processo muito importante, né, que é o processo de unificação italiana. E a gente vai vendo também essa classe, a burguesia, ascendendo, quais são as ambições deles em relação ao poder, como essa classe vai se aproximando da aristocracia, assimilando os costumes. A gente tem alguns personagens que simbolizam diversas classes aqui, e é interessantíssimo. E minha gente, que livro bem escrito. Nossa Senhora, me impressionou muito. Eu já tinha expectativas boas por conta dos comentários que eu ouvia de vocês por conta deste livro, mas, nossa, no quesito escrita, isso aqui me surpreendeu bastante. Eu só considero um livro que pro final vai dando uma morrida. Essa foi meio que a opinião geral do clubinho também, assim, no começo, nossa, tava todo mundo empolgadaço, amando, e aí pro fim o livro foi dando uma caída. E acredito que muito disso se deve ao próprio projeto do livro e o contexto no qual ele foi escrito, porque o projeto inicial do Lampedusa era escrever um livro que se passaria em apenas 24 horas. Então a gente vê que no começo esse livro tem um ritmo mais pulsante, sabe? Uma coisa mais acelerada. A gente tem diversos personagens sendo apresentados, seus pensamentos, etc. E aí depois eu não sei se o Lampedusa ficou um pouco desnorteado, assim, porque em certo momento ele percebe. A intenção dele inicial, na verdade, era fazer tipo um Ulisses, que apesar do tamanho, se passa ao longo de um dia. Só que ele vai percebendo que não conseguiria fazer algo tipo Ulisses, então ele muda o projeto do livro e a minha impressão foi de que não tinha um projeto muito redondinho, sabe? Ele foi fazendo, até porque ele escreve este livro aqui quando já estava prestes a morrer, ele nem mesmo chega a ver seu livro sendo publicado. O livro passou por um processo complicado para a publicação também, e acabou que o Lampedusa realmente não teve a chance de ver este livro publicado, muito menos de virar um clássico muito citado por aí, inclusive muito citado aqui no Brasil. Algumas pessoas aí devem lembrar de, nas aulas de história, terem ouvido a famosa frase que vem deste livro, que eu não sei se eu saberei citar literalmente, mas é algo como: para que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Essa frase tem muitas implicações aqui, tem todo um raciocínio que é desenvolvido por trás, principalmente através de dois personagens. Enfim, livro interessantíssimo, mas que infelizmente vai perdendo um pouco o fôlego
mais pro fim, mas ainda assim, leitura super válida, e muito desse fôlego que vai se perdendo, a gente consegue dar uma preenchida, até mesmo se a gente lembrar dessa famosa frase, é preciso... Não, pera. Para que tudo continue como está, é preciso que tudo mude, né? Ou algo assim. E queria fazer um adendo aqui desta edição da Companhia das Letras. Primeiro, lindíssima. Nossa, a estética aqui, não tem do que falar. Esta edição é maravilhosa. Mas eu fiquei um pouco decepcionada com um aspecto que é... Vocês estão vendo isso aqui, ó? Esta parte aqui a gente tem o enredo em si, e aqui nós temos materiais complementares, textos complementares. E aí o que eu achei, meu Deus, maravilhoso, vai ter uma baita contextualização, vai falar da história do Lampedusa, por que ele resolveu escrever esse livro. E realmente tem a história do Lampedusa, que é muito interessante, porque de ele ter escrito este livro também. Fazendo um resuminho aqui, o Lampedusa era ele próprio um príncipe, o Dom Fabrício é a figura que ele idealiza do avô dele, então tem toda uma coisa muito pessoal aqui, mas, nossa, esses textos deixaram a desejar, porque é uma repetição, nossa senhora, tem dois aqui, os dois são grandes, e aí eu cheguei no segundo, primeiro que no primeiro eu fiquei já, ai meu Deus do céu, que coisa chata, e aí eu cheguei no segundo, tinha umas informações muito parecidas com a do primeiro, sei lá, não senti que complementou tanto assim a minha leitura, sabe? Eu acabei tendo que pesquisar bastante coisa por fora para saber mais coisas sobre o contexto, porque eu esperava encontrar isso aqui no livro e acabei não encontrando, então fica a dica aí. Eu sei que muita gente no Clube do Livro também acabou nem lendo o material complementar, porque eu faço alguns vídeos aprofundados sobre a leitura e eu acabei fazendo meio que um resumão do que a gente tinha aqui. Mas queria deixar esse adendo, então, porque eu tinha altas expectativas para os textos complementares e elas acabaram sendo frustradas. Mas eu falei, anota, gente, olha, já tá tarde, eu tô gravando isso aqui depois das 6 horas. Depois das 6 horas, não conte comigo para absolutamente nada. Mas vamos lá. Para O Leopardo, 4,25 estrelas. Sim, estrelas quebradas. Sei que uma galera aí vai à loucura. Vamos agora para a segunda leitura concluída, que foi, na verdade, um mangá. Gente, fazia tanto tempo que eu não lia um mangá. E eu... vai chegando o fim do ano, eu fico com uma vontade de ler algumas coisas mais tranquilinhas, sabe? Então, tava querendo um mangá e eu até falei com vocês aqui no vídeo, eu tava tentando lembrar onde eu tinha falado, no vídeo em que eu falo sobre o que eu queria ler ainda neste ano e mostrei num book haul também. Os vídeos estarão linkados aqui pra vocês. Mas então, peguei pra ler uma série de mangás chamada Blue Period. Eu comprei os 3 primeiros volumes, e aí quando eu concluir a leitura dos 3, eu decido se eu vou continuar comprando ou não, mas eu tô na reta final do segundo volume, terminei o primeiro também, e tudo indica que continuarei comprando sim, porque tô achando bem interessante. Aqui nós temos a história de um vestibulando, que é aquele... o personagem bem vida louca, sabe? Que sai pra beber, fica causando nas aulas, que anda com umas companhias não tão legais. Então, esse é o nosso protagonista. Só que, ao mesmo tempo, ele é muito inteligente, vai bem nas suas aulas, os pais têm certa expectativa em relação a ele. Só que muito próximo da época de escolher que curso ele vai fazer na faculdade, ele entra em contato com a arte, mais especificamente com a pintura, e ele sente uma atração por aquilo, descobre que tem um certo talento também, então vai debandando para esse lado, só que tem vários conflitos, tem os pais dele, é aquela história, né, tipo, meu Deus, você vai ser pobre se você for artista, aí tem os amigos que acham zoado essa coisa de clube de artes, só que apesar de levinho, é um mangá bem fluido, sabe, daqueles que você consegue ler praticamente numa sentada. Tem alguns pontos aqui, eu até tenho uma folhinha aqui minha, que eu anotei algumas coisas assim que dá pra pensar, por exemplo, sobre talento, sobre essa coisa da genialidade, sobre esforço, enfim, tem algumas coisas bem interessantes aqui e tô curtindo bem. Acho que vamos comprar aí os próximos, o terceiro volume vai ser o que vai bater o martelo, mas diria que estamos encaminhados. E, bom, eu não tenho estrelas pra dar nesta sessão, porque... sei lá, porque é uma série, né? Então acho que quando eu terminar eu avalio de forma geral, mas dos 2 primeiros volumes, curti. Vamos ver como é que vai ser o terceiro. E voltando para os livros, a próxima leitura foi a leitura de que mais gostei do mês passado. Sério, eu amei demais este livro. E falo de A Obrigação de Ser Genial, de Bettina Gonzalez, que foi um presente da Edla. Edla, um beijo. Aliás,
Gente, a história desse presente, eu vou contar direitinho no book haul, mas foi um negócio assim maravilhoso. E o que nós temos aqui? O livro é dividido em 2 partes, e nele, Bettina Gonzalez, que é uma autora bastante renomada, aliás, ela tem um romance chamado Arte Menor, que foi considerado por ninguém mais, ninguém menos que José Saramago, sim, como uma obra-prima. E eu acho que eu nunca tinha ouvido falar desse romance. Alguém aí já leu? Se sim, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Mas voltando, Bettina Gonzalez, que é uma escritora argentina renomada, vai falar na primeira parte sobre processo criativo em relação à literatura, vai falar de partes específicas de um texto, como, por exemplo, começo, fim, como ela consegue ideias, como ela desenvolveu alguns de seus trabalhos. É interessantíssimo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu adoro livros que falam sobre processo criativo. Quando eu ouvi falar deste livro e fui dar uma fuçada sobre ele, eu lembrei muito do O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, sim, completamente obcecada por este livro, sigo nessa. E aí decidi, pronto, vai pra minha lista de desejos e vai furar a fila assim que eu comprar. Eu pretendia comprar esse livro, na verdade, mas acabaram me dando de presente. E a segunda parte é mais sobre a mulher na literatura, sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam, sobre as coisas que são esperadas de autoras e coisas específicas esperadas de autoras, não autores. Ela fala também sobre língua, porque ela acaba transitando muito entre o inglês e o espanhol, ela passa um tempo morando nos Estados Unidos. Devo dizer que gostei mais da primeira parte, justamente porque fala mais dessa questão de processo criativo. Mas o livro, no geral, interessantíssimo. Amei isso aqui. Eu preciso escrever ainda sobre ele. Eu tô adotando uma prática de escrever todo mês sobre o meu livro favorito do mês. E a escrita do mês vai ser dedicada a este livro, porque foi o meu favorito no fim das contas. Mas fica o adendo. Eu sei que algumas pessoas ficam meio emocionadas quando me veem gostando tanto de um livro, e aí pensam, ai meu Deus, eu vou comprar também. Eu acho que você tem que gostar muito de ler sobre processos criativos, sobre aspectos do texto, porque eu acho que só assim você vai gostar muito do livro. Do contrário, eu acho que você vai achar bem chato, porque ela pega, por exemplo, vai falar, sei lá, sobre começos de livro. Aí ela vai falar de alguns aspectos técnicos, vai citar várias obras, fazer algumas referências. Então, se você não gosta desse tipo de texto, talvez seja melhor passar. Mas se você gosta, seja porque você, assim como eu, curte muito ler sobre processo criativo, entender mais o que a gente lê, ou porque tem planos de escrever um livro um dia, nossa, aí acho que é uma baita de uma leitura. Curti bastante para a obrigação de ser genial, 4,5 estrelas. Agora vamos para um livro que já estava me acompanhando, meu Deus do céu, há tanto tempo, só que eu estava lendo a conta-gotas, sem pressa nenhuma para terminar. É o livro que estava na minha cabeceira, então eu lia só um pouquinho antes de dormir. Eu ia falar todo dia, mas nem todo dia. E era isso, estava lendo a conta-gotas mesmo e falo de Cartas a Theo, do Van Gogh. Aqui nós temos uma seleção da correspondência trocada entre os irmãos Van Gogh, Theo e Vincent. Ao longo de praticamente toda a vida, eles tiveram uma correspondência muito ativa, não à toa o tamanho deste livro. E olha, eu vou falar para vocês, Theo, o bichinho era parça demais. Ele sempre acreditou muito na carreira do Vincent, não mediu esforços para ajudar o irmão. Não é exagero algum dizer que sem Theo não haveria Vincent, não haveria mesmo. Foi uma peça fundamental, não só pelo aspecto financeiro, inclusive muitas cartas aqui começam com o Vincent falando, né? Ah, oi, Theo, muito obrigada pelos X francos que você enviou. Porque ele realmente patrocinou a carreira do Vincent por muito tempo, mas nesse aspecto de motivação, sabe? Dava pra ver que ele dava umas respostas muito positivas ao Van Gogh, ficava sempre ao Van Gogh, né? Se eu falar só Van Gogh, saibam que eu estou me referindo ao Vincent, tá bom? Quando eu falar do Theo, eu falar só Theo. Mas então, o Theo era um grande incentivador. Eu amei aqui conhecer mais do Van Gogh também, porque nessas cartas ele fala muito das inspirações dele, ele faz críticas a determinadas obras de arte, ele fala do que ele pensava para a arte dele. Então, de início, ele tinha um determinado projeto e aí depois ele pensa em outra coisa, que é como a gente conhece a arte do Van Gogh hoje. Ele vai nessa direção. Ele fala também aqui, mais para a parte final,
mais dessas obras mais conhecidas, sabe? Tem algumas obras bem conhecidas dele que são citadas aqui, e aí a gente consegue pegar bem as referências. Fala muito dos livros também que lia. Dá pra ver que o Vincent era um leitor voraz, gostei de ver isso também, mas confesso que às vezes eu perdia um pouco a paciência com Van Gogh, porque ele se metia em umas situações, lidava com umas situações de um jeito, e honestamente, vez ou outra ele me parecia meio folgado, sabe? Não, Theo, um anjo, simplesmente. E não posso terminar essa mini resenha deste livro aqui sem falar da organização desta edição. Sério, gente, que edição maravilhosa. Editora 34 arrasou. A gente tem os organizadores, deixa eu até falar deles aqui, porque eles merecem. A tradução do holandês e do francês, porque algumas cartas foram escritas em francês, é de Felipe Martinez. E a organização e notas também do Felipe Martinez, mas com o George Colli. Os textos introdutórios são ótimos. A gente tem um do George Colli e um do Felipe Martinez. O livro é dividido em 4 partes. Essas partes compreendem um período de tempo. E no começo de cada uma dessas partes a gente tem uma explicação do que estava acontecendo na vida do Van Gogh àquela época. Nós temos notas de rodapé aqui maravilhosas. O meu nível de compreensão do que eu li aqui certamente foi muito maior por conta das notas de rodapé. De verdade, Editora 34 arrasou. Esta edição está um primor. E, gente, posso falar, linda demais, né? Olha isso. Ai, linda, 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 linda. Arrasaram. Para Cartas a Theo, 4 estrelas. E a última leitura do mês, sabe quando você sente a garganta meio pesada, já aquele nozinho na garganta? Ou um nozão? Pois é, este livro aqui me deixou com um deles. Não, galera, não foi desta vez que eu chorei lendo um livro. Eu nunca chorei lendo um livro. Eu não acho essa informação grande coisa, mas aparentemente as pessoas ficam chocadas toda vez que eu falo sobre isso. Ficam, tipo, fazendo um teste, sabe? Ai, mas você já leu isso aqui? Ai, você já leu isso aqui? Muitas vezes eu já li esses livros, eu só não chorei mesmo. Mas este aqui, nossa, um nozinho se formou, porque Relatos de um Gato Viajante. A gente tem bicho aqui, bicho é o meu ponto fraco. Nossa, você me bota pra ver Marley e eu, ou aquele, como é que é o nome? Do Akita, sempre ao seu lado, né? Meu Deus do céu, mas eu desidrato. Eu sou terrível com animal, principalmente com cachorro. Talvez se tivesse cachorro, eu teria chorado, porque eu sou mais do cachorro que do gato. Mas vamos lá, então. Relatos de um Gato Viajante. O que temos aqui? Este livro é narrado sob o ponto de vista de um gato, o Nana, que tem esse nome porque, bom, Nana em japonês é 7, e este gato tem o rabo meio torto e acaba formando um 7, então este fica sendo o nome dele. E o Nana tá viajando pelo Japão. Isso está acontecendo porque o dono dele, infelizmente, precisa de se desfazer do Nana. Então o dono tá procurando alguém legal para ficar com o Nana. E aí, conforme a gente vai conhecendo essas pessoas que fazem parte do passado dele, a gente conhece mais da figura do Satoru, também da história do Nana, como que eles ficaram juntos, como que o Satoru acabou adotando o Nana. E logo no começo, com algumas informações que a gente vai colhendo, dá pra imaginar o que tá acontecendo. Só que, gente, na boa, essa previsibilidade não acabou em nada com o meu prazer na leitura. Eu gostei muito desse livro aqui. Eu até cheguei a comentar com vocês que eu queria ler um livro leve, inclusive naquele vídeo lá em que eu falo sobre os livros que eu queria ler ainda neste ano. E aí muitos de vocês recomendaram este aqui, foi até por isso que eu escolhi. E eu não esperava ler tão rápido. Tudo bem que ele é pequenininho, mas enfim, eu não esperava ler tão rápido porque eu estou prestes a sair de férias e a vida não está fácil. Eu tô com muita coisa para fazer justamente para sair tranquila de férias. Mas eu li, eu acho que isso aqui em 3 dias. É muito fluido, você nem sente as páginas passarem, apesar de ser um livro triste. E não é, uma grande peça de literatura, uma obra-prima, baita escrita. Não! Mas eu, sinceramente, estava precisando desligar o meu lado crítico e só curtir uma história levinha, um negócio fácil de ler, sabe? Que você não tem que ficar pensando em 1 milhão de referências, em contexto da obra. Não, só ler um livrinho de boa. Nossa, eu tava precisando demais disso aqui. Então, nossa, caiu como uma luva. Eu acho que é um livro muito bom pra te tirar de ressaca literária, sabe? Se você não sabe o que é ressaca literária, temos aqui um vídeo chamado Manual da Ressaca Literária. O link estará aqui, gente.
Um dia eu vou aprender o lado aqui desse negócio. E é um livro muito engraçado em vários momentos, porque é um livro majoritariamente narrado por um gato, então tem os comentários meio ácidos, sabe? Porque, cara, o Nana é como eu imagino que um gato falaria. Então essa coisa meio que tipo, ai, humano, você acha que eu sirvo a você? Coitado, quem manda nisso aqui sou eu. Achei divertidíssimo, muito legal ver como ele julga os humanos, como ele julga os outros animais também. Ele tem alguns confrontos com cachorros. E muito legal ver a relação dele com o Satoru. De verdade, gostei muito do livro. Para Relatos de um Gato Viajante, 4 estrelas. E fica o agradecimento não só a vocês que me recomendaram, mas principalmente a Elaine, que foi quem me deu este livro de presente, e sem ela talvez ele ainda não estivesse na minha estante e não tivesse vindo ao meu socorro agora, porque, sério, a gente estava precisando demais de uma leitura dessa. Então, se você está numa ressaca literária, fica a dica, acho que isso aqui pode funcionar muito bem. E assim encerramos os comentários sobre as leituras do mês de setembro. Gente, temos mais 3 vídeos de leitura do mês e acabou o ano. É isso aí, sabe? Que loucura. E vocês? O que vocês leram de bom? Vocês já leram alguma dessas coisas aqui? Ficaram com vontade de ler alguma coisa? Se sim, deixem aqui nos comentários. E se tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever. Gente, ai, eu falei errado. Ai, gente, não dá certo gravar nesse horário. Vamos voltar. Edição corta. Edição, no caso, eu mesma, né? Vamos lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Agora foi. Um grande beijo e até os próximos vídeos.